eu vou falar sobre o INES. O INES é Instituto Nacional de Educação de Surdos e foi criado no século XIX por iniciativa do surdo francês Ernest, tendo como primeira denominação Colégio Nacional para Surdos Mudos para ambos os sexos. Em julho de 1855, foi apresentado ao imperador Dom Pedro II um relatório com conteúdos que revelava a intenção de se fundar uma escola na qual seria destinados para surdos no Brasil. O novo estabelecimento começou a funcionar em 1º de janeiro de 1856, na mesma data que foi publicada a proposta de ensino que foi apresentada para Dom Pedro. Nessa proposta, havia disciplinas de língua portuguesa, aritmética, geografia, história do Brasil, escrituração mercantil, linguagem articulada e doutrina cristã e leitura sobre os lábios, sendo a única instituição de educação para os surdos no território brasileiro. Por muito tempo, o INES recebeu alunos de todo o Brasil e exterior, onde vieram a se tornar referência para os assuntos sobre educação, profissionalização e associação de surdos. A língua de sinais, praticada pelos surdos no Instituto de forte influência na França, foi espalhada por todo o Brasil, pelos alunos que regressavam aos estados ao término do seu curso. Nas décadas iniciais do século XX, o Instituto oferecia também um ensino profissionalizante que tinha conclusão dos estudos dependente da aprendizagem de um ofício. Em 1960, os Estados Unidos apoiou pesquisadores na área de linguística. Foi atribuídos status de língua à comunicação gestual entre surdos. No Brasil, isso ocorreu no final dos anos 1980. Surdos lideraram o movimento de oficialização da língua brasileira de sinais, a Libras. No ano de 1980, ocorre o início de um projeto de lei que se dá início a uma longa batalha de legalização e regulamentação em âmbito federal, culminado com a criação da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais, seguida pelo decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta. Este decreto contém 9 capítulos dispondo sobre os seguintes temas: a Libras como disciplina curricular, o ensino de língua portuguesa oferecida aos alunos surdos como segunda língua, a formação de profissionais bilíngues e também a regulamentação do uso de difusão dessa língua em ambientes públicos e privados. Uma proposta de educação bilíngue vai se consolidando e promover o ensino bilíngue para surdos, que demanda ensino público no Instituto Nacional de Educação de Surdos e escolas regulares brasileiras. Missões do INES. O INES tem como uma das suas atribuições regimentais subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação de Surdos, em conformidade com a Portaria MEC número 323, de 8 de abril de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 9 de abril de 2009, e como o Decreto número 7.690, de 2 de março de 2012, único em âmbito federal, o INES ocupa importante centralidade de todo o território nacional. Possui uma vasta produção de material pedagógico, fonoaudiológico e de vídeos em língua de sinais, que são distribuídos para os sistemas de ensino, além de oferecer no seu colégio de aplicação educação precoce e ensinos fundamental e médio. O Instituto também
forma profissionais surdos e ouvintes no curso básico bilíngue de pedagogia. Experiência pioneira no Brasil e em toda a América Latina. Principais objetivos. Primeiro, orientar o trabalho para a formação de sujeitos plenos capazes de interagir de forma consciente e crítica nos diversos espaços sociais, como família, associações, trabalho e espaços culturais. Segundo, regular internamente os debates sobre os critérios orientadores da atualização curricular, a pertinência do currículo, concepção e prática, e a organização didática pedagógica dos segmentos como métodos e metodologias, planos de ensino e de aprendizagem e avaliação de aprendizagem. Terceiro, indicar novos caminhos para a incorporação das diretrizes curriculares nacionais ao projeto de cada segmento. Quarto, oferecer práticas institucionais que estimulem a melhoria do ensino, a interação entre os segmentos, a interdisciplinaridade, a flexibilização curricular, as inovações didático-pedagógicas e o uso de novas tecnologias no ensino. Quinto, promover em suas atividades a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, articulada com as demais esferas do Instituto. Sexto, tornar crítica e produtiva a relação do CAPES-INES com os resultados do processo de autoavaliação e avaliação externa. Sétimo, assegurar coerência entre o perfil esperado dos egressos e os princípios e fins declarados no regime do INES. O INES tem sua estrutura reconhecida pelo MEC, sendo o centro de referência nacional na área da surdez, exercendo os papéis de subsidiar a formulação de políticas públicas e de apoiar a sua implementação pelas esferas subnacionais de governo. Oferece no Colégio de Aplicação CAP-INES o ensino básico, contemplando a educação de recém-nascidos há 3 anos, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os professores da educação básica também realizam estudos e pesquisas sobre a prática da docência com a elaboração de materiais de apoio à educação de surdos e na capacitação de recursos humanos, prestando no exterior assessoria técnica aos sistemas de ensino, semeando conhecimento e práticas na área da surdez. As pesquisas desenvolvidas no INES, tanto por seus profissionais quanto sob sua orientação, contribuem na distribuição de instrumentos técnicos, materiais pedagógicos e fonoaudiológicos, aumentando o conhecimento relacionado à educação de surdos. Alguns exemplos de mídias: dicionário de Libras, CD-ROM, literatura infantil em Libras, DVDs, periódicos científicos, música popular brasileira em Libras, DVDs. O INES é o único em âmbito federal em ocupar a importante centralidade na educação de surdos, tanto na formação e qualificação de profissionais na área da surdez, na educação superior, ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, quanto na construção e difusão do conhecimento, através de estudos e pesquisas, fóruns de debates, publicações, seminários e congressos, cursos de extensão e assessorias no Brasil todo. Na área da saúde, o INES realiza avaliação audiológica de seus alunos e atende a comunidade na detecção precoce da surdez,
exames como a audiometria, o teste da orelhinha e a indicação e adaptação de prótese auditiva. Orienta os responsáveis sobre a surdez e o encaminhamento pedagógico e fonoaudiológico quando necessário. Os alunos do Colégio de Aplicação contam com um núcleo de orientação à saúde do surdo. Esse projeto funciona como um espaço de reflexão, discussão e orientação, com ênfase na saúde sexual e reprodutiva. Também oferecem o curso de Língua Brasileira de Sinais, Libras, totalmente gratuito, a cada semestre em 5 módulos, para toda a comunidade, especialmente familiares de crianças surdas, professores em formação ou em atuação na rede pública e profissionais de empresas públicas e privadas. Além disso, o Instituto busca qualificar e encaminhar pessoas surdas para o mercado de trabalho, valorizando suas potencialidades e promovendo o exercício da cidadania. São oferecidos cursos de qualificação e, assim, de preparar profissionalmente essas pessoas e assessoria técnica às empresas que as receberão. Estes cursos estão disponíveis para os alunos do Colégio de Aplicação e para as pessoas surdas da comunidade. No ano de 2011, o INES começou a realizar o Programa Nacional de Certificação e Proficiência em Libras e Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras, Língua Portuguesa, ProLibras, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. No ano de 2013, no dia 24 de abril, o INES lançou parceria com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a SERP, a primeira web TV em língua brasileira de sinais, Libras, com legendas e locução em língua portuguesa, a fim de uma integração dos públicos, sendo composta por profissionais de televisão, surdos, ouvintes, tradutores, intérpretes e profissionais do INES. Oferece uma grade de programação eclética com foco na comunicação educativa, 24 horas por dia na web, em aplicativos para celulares, tablets e televisões conectadas à internet e à TV INES, transmitindo informação, cultura, entretenimento, esporte, documentários, desenhos animados, tecnologia, aulas de Libras, revistas eletrônicas, filmes com legendas descritivas e um talk show em Libras. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão no Brasil. Ela é considerada uma das leis mais importantes para a comunidade surda, pois a partir dela, a Libras passou a ganhar visibilidade, implicando diversas mudanças, inclusive na área da educação. O primeiro parágrafo único reconhece a Libras como forma de comunicação e expressão de sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura própria. E o segundo parágrafo único consta que a Libras não poderá substituir a escrita da língua portuguesa. O decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, é um documento de extrema importância, que tem como objetivo garantir os direitos das pessoas surdas na educação. No capítulo 2, da inclusão como disciplina curricular, parágrafo 1, consta a inclusão da Libras como disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura,
cursos que irão formar professores no magistério, nível médio e superior, nas instituições públicas e privadas. Já no parágrafo 2, para os demais cursos de graduação, a inclusão da Libras se dá de forma optativa, ou seja, não é obrigatório. No capítulo 4, pontos 1 e 2 deste mesmo decreto, consta que a Libras precisa ser presente na vida escolar das pessoas surdas. E as instituições são responsáveis pela educação e também pela inclusão desses alunos, entendendo que o aluno surdo tem direito à escola bilíngue ou comum, desde a educação infantil, e a Libras é usada como meio de comunicação e também como meio de aprendizado, contando com docentes de diferentes áreas, cientes da singularidade linguística desses alunos, contando também com a presença de intérpretes de Libras, que é muito importante na mediação da comunicação entre surdos e ouvintes. No artigo 6 da lei em questão, ponto 2, são de atribuições do intérprete. Interpretar as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino, de forma a viabilizar o acesso do surdo aos conteúdos curriculares, sendo estes de grande importância na educação dos surdos, pois garantem a informação e também acesso aos conteúdos aplicados em sala de aula. Depois das leis e dos decretos mencionados, os surdos passaram a ter mais acesso às escolas, ao trabalho e também à informação. A lei de Libras aumentou o conhecimento e também a visibilidade da Libras, e também melhorou a qualidade no ensino. Porém, mesmo com conhecimento e reconhecimento, a luta da comunidade surda continua em busca dos seus direitos. A realidade da educação dos surdos. Atualmente, a educação surda está em um processo de expansão, pois está sendo mais frequente a inclusão do aluno surdo no ensino regular. Os estudos sobre as pessoas surdas formam-se somente quando há um plano de pesquisa em educação, na qual as identidades, as línguas, as histórias e comunidades surdas são voltadas e compreendidas a partir das diferenças e de seu reconhecimento público. Acredita-se que as leis têm um grande desafio de não só ficarem no papel, mas sim de serem colocadas em prática, para buscar melhorar a cada dia a inclusão dos alunos surdos. Ainda na educação de hoje, existem barreiras, como, por exemplo, professores não capacitados, não fluentes na língua de sinais, infraestruturas precárias, a falta de material didático e entre outros problemas. Uma mudança na formação dos professores se faz necessária para aspectos que possam garantir não só situações de interação em uma determinada língua, como também os objetivos acadêmicos no processo de escolaridade e, assim, incluir a todos numa realidade que vem cada vez mais crescendo nos últimos dias. Essas mudanças são fundamentais ao cotidiano, porém elas devem ser feitas
é um passo de cada vez. Só assim se conseguirá algo realmente bem executado. Entre a realidade que existe hoje e a necessidade do surdo, uma escola bilíngue de qualidade existe muito a ser feito. E os surdos querem e precisam de uma escola bilíngue, o que é importante. Agora eu vou falar sobre a inclusão, se a inclusão funciona ou não. A inclusão, ela existe, ela foi proposta por lei, ou conseguida, né? A teoria da inclusão, como toda teoria, é boa, muito boa. Isso ninguém discorda, mas a prática e o entendimento dessa teoria é outra história. A vida real é sempre diferente. É difícil de juntar toda a nossa diferença para se termos um conjunto igual. A educação dos surdos hoje se coloca de forma relativa à inclusão. Os alunos surdos de hoje devem estudar em classe regular, presente nas escolas inclusivas. É a lei que deve ser seguida. O hoje, ele é marcado pelo bilinguismo, pela existência da Libras no currículo acadêmico, pela inclusão, pela necessidade de intérpretes qualificados, pelo fortalecimento do professor, do aluno surdo. A mesma inclusão que coloca o aluno surdo em sala de aula leva professores surdos ao mesmo lugar. No hoje, a língua de sinais, além de reconhecida, tem caráter fundamental na construção do surdo enquanto sujeito de si e de suas ações. Muitas pessoas pensam que inclusão é sinônimo de colocar, porém, não basta inserir o surdo em um ambiente, não basta só inserir, é preciso moldar esse ambiente para que o indivíduo em questão sinta que faz parte de um todo. A inclusão é um processo amplo com dimensões ideológicas, sociais, culturais, políticas e econômicas. Envolve toda e qualquer relação interpessoal existente na escola e fora dela. Considerações finais. O reconhecimento da Libras como primeira língua da comunidade surda foi uma conquista muito importante para a comunidade surda do Brasil e também os decretos e leis referentes à educação. Porém, sabemos que ainda há muito o que melhorar na educação dos surdos do país. A história da comunidade surda sempre foi marcada de lutas e conquistas, e que essas conquistas não fiquem apenas no papel.